A nossa entrevista do dia. Hora da entrevista. Você sabia que a autopermissão pode nos ajudar a superar bloqueios internos e a conquistar o que desejamos? É sobre esse assunto que nós iremos falar agora com a Patrícia Lousa. Ela é especialista em desenvolvimento comportamental e motivacional, também é consteladora sistêmica e várias outras formações na área, que vai, claro, falar com a gente aqui um pouquinho, bater aqui um papo especial sobre autopermissão. Patrícia, muito bom dia, seja bem-vinda ao Manhã Viva. Bom dia, Regiane, bom dia ao público roraimense, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando, né? Dividindo conhecimento. É um tema que está em alta, é um tema que está em desenvolvimento, né? Porque quando nós falamos em autopermissão, aí vem aquelas interrogações. O que é autopermissão? Exatamente. O que a autopermissão nos proporciona no dia de hoje, nesse século tão confuso, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, quadros e quadros de depressões, síndromes e síndrome todos os dias. Surge uma nova síndrome, não é isso, Regiane? É isso mesmo. E hoje nós vamos falar aqui na prática o que é autopermissão, para que você, ouvinte, possa estar se identificando e mandando aquele alô aí para nós. Eu não sei se pode, Regiane. Pode sim. Mas fica aí. Você que tem curiosidade, você que quer fazer sua pergunta aí no ar, a gente pode estar aí respondendo para você. Com Se certeza. liga aí, porque hoje promete. Exatamente. Participe aqui da nossa entrevista através do nosso WhatsApp, 991 54 10 79. Ou se preferir, participe ao vivo também, 3624 45 90. Esse tema aqui é muito relevante para todos nós, viu? Tanto para homens como para mulheres, né? Qualquer idade é super importante. Então vamos lá, Patrícia. Explica pra gente o que é a autopermissão e por que ela é importante. Então, vamos lá, Regiane, vamos trazer na prática o que é autopermissão? Vamos. Diz para mim qual é o seu maior sonho. Meu maior sonho, conseguir concluir a reforma da minha casa. Concluir a reforma da sua casa. Mas você já imaginou, já idealizou como vai ficar essa casa? Você já pensou na fachada, no pé direito, na cor, nos móveis? E o que está faltando? Ai, já estou quase concluindo, falta pouco. Mas aquele friozinho na barriga, né? E aí, o que é autopermissão? Se eu disser para você que a autopermissão é tanto você sonhar, imaginar uma casa de 1 milhão ou uma casa de 100 mil, qual é a dificuldade que você tem em imaginar uma casa de 1 milhão e uma casa de 100 mil? Gente de Deus, nunca tinha pensado nisso. Você vai gastar o mesmo tempo de energia, você vai gastar o mesmo tempo de propósito. Você sabe qual é a diferença? Não. É porque se você idealizar uma casa de 100 mil, uma casa de 1 milhão, é sua autopermissão. Como é que você se vê dentro de uma casa de 1 milhão? Para se imaginar dentro de uma casa de 1 milhão, você tem que imaginar que você precisa ter auxiliadores, né? Pessoas que vão te auxiliar a manter essa casa de 1 milhão. E se você ter uma casa de 100 mil, você se coloca como auxiliadora dessa casa de 100 mil. Qual é a sua autopermissão? É a casa de 100 mil ou é a casa de 1 milhão? É verdade. Então, autopermissão é aquilo que você se sente na permissão de fazer parte. Na permissão de ter. Então, eu quero comprar um carro. Qual é o carro que eu quero comprar? Uma Mercedes? Um carro que vale 1,5 milhão? Um carro que vale 100 mil? Ou um carro que vale 10 mil? Qual é a permissão que eu tenho? Será que o carro que vale 10 mil, para mim é mais confortável? Porque as peças são baratas, a manutenção é barata. Se alguém bater nele, eu não vou ficar pensando que eu vou ter que levar na autorizada. Então, até onde eu me permito? Então, autopermissão é aquilo onde você se coloca. E o que nos faz ter autopermissão? Aí eu vou entrar um pouquinho no que é autopermissão da liberdade com os pais, que são os padrões de repetição. Na maioria das vezes, todas aquelas pessoas que se autopermitem em não viver o padrão de repetição da família, ele é a ovelha negra.
Com certeza. Se eu tenho uma família que só tem médicos, eu venho de uma geração onde o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, o meu tio e uma centena de outras componentes, de outras pessoas que compõem o meu sistema familiar é médico, por que que eu quero ser advogada? Tá errado, meu filho. Todo mundo é médico, nós sempre atuamos na área da saúde. Por que que você quer atuar na área do direito? Autopermissão. É você quebrar o padrão de fazer aquilo que você realmente quer. É igual quando as pessoas dizem, eu vou entrar num mérito bem delicado. Nós temos várias pessoas que perderam entes queridos no Covid. Verdade. Pessoas que perderam pais, perderam mães, né? E se sentem culpados porque o pai ou a mãe, aquele ente perdeu, né? Foi no Covid. Ah, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter visitado mais, eu poderia estar lá junto. E daí eu pergunto para você, você quer sair do seu lugar e sentar na cadeira de Deus e tomar a decisão? Isso é autopermissão? Também é autopermissão. Então, em que lugar você está hoje? Qual é o lugar que você quer estar? E daí eu pergunto para você, Regiane, e estendo aos demais ouvintes, quem é você? Quem é a Regiane Silva de verdade? Você está na profissão que você realmente quer? Você está no lugar que você realmente quer? Você faz o que realmente você quer fazer ou você faz porque você tem medo de dizer para o outro que não vai fazer? Então as pessoas dizem, eu tenho autopermissão, mas se autopermitir também é se autoconhecer. Quem sou eu? Quem é a Patrícia Lousa? A Patrícia Lousa hoje, ela vive realmente a essência dela? Ou ela vive a essência do que a família dela quer que ela vive? Por muito tempo na minha vida, eu me sentia mal por ser a única pessoa formada no meu núcleo familiar. Porque eu quebrei um padrão. Então, ser formada, ser a única formada na família, me trazia uma sensação de que, eu quero ser mais que o outro, eu não posso ser mais que o outro, porque a minha família não é formada. E muito tempo eu convivi com isso, porque eu não tinha a permissão. Eu não me permitia ser a única pessoa formada dentro do meu núcleo familiar. Ou seja, já percebemos aqui que a autopermissão, ela permeia todas as áreas da nossa vida, né? Nossa vida familiar, nossa profissão, até nos relacionamentos amorosos e demais relacionamentos também. Quando nós trazemos o relacionamento amoroso, eu vou falar do nosso primeiro amor, que é o pai e a mãe. Quantas vezes nós fazemos para o nosso pai, nós fazemos para a nossa mãe, não porque nós queremos fazer ou fazemos por obrigação. E quando fazemos, nós nos achamos no direito de intervir na vida dos nossos pais. E quantos pais não aceitam com que seus filhos voam porque eles não podem fugir daquele padrão da realidade familiar? O meu pai é sapateiro, eu preciso ser sapateiro. O meu pai é pedreiro, eu preciso ser pedreiro. A minha mãe a vida toda foi doméstica. E por que eu não posso ser mais? Porque ser mais que os meus pais me faz grande demais. O olhar para o pai, o olhar para a mãe, não é se sentir na obrigação. Você honra o seu pai, você honra a sua mãe, fazendo com que sua vida seja uma vida que os causa orgulho. E tem muitos pais e tem muitas mães que não sentem orgulho dos seus filhos, que galgaram outros níveis, porque sentem vergonha das suas próprias vidas, porque eles deram o que eles tinham no momento que eles tinham. Então, a vida do meu pai, eu não posso interferir nas escolhas dele, porque é a permissão que ele tem de viver aquilo e está tudo bem. Mas eu não preciso viver aquilo. E cada indivíduo, né, tem a sua permissão, né? Cada indivíduo tem a sua permissão. Agora, com relação às barreiras, né, que nós enfrentamos, né, em dar permissão para sentir ou expressar emoções ou nossa essência de maneira autêntica, né? Quais são as barreiras? As principais. A primeira barreira é você mesmo. Quando nós não estamos prontos para amar, nós não damos amor.
E aí eu tenho que trazer um exemplo clássico da minha vida. Eu passei uma vida toda subjugando o comportamento do meu pai, porque ele nunca foi um pai amoroso que dizia eu te amo. E eu tinha aquela dependência emocional de entender por que meu pai não dizia que eu te amo. Até o dia que eu disse assim, epa, peraí, eu preciso olhar mais profundo. E daí eu fui entender a história do meu pai. E meu pai foi abandonado com 9 anos de idade. Então ele nunca ia aprender a dizer eu te amo e ter afeto, porque ele não recebeu isso. Então é você tirar o seu óculos e olhar com o óculos do outro. Porque nós temos uma tendência de nos auto-julgar. Por que nós nos auto-julgamos? Porque nós somos julgados o tempo todo. Então, se permitir ter autenticidade no que você é você ter autoconhecimento. Se eu conheço quem eu sou, onde eu quero chegar e onde eu estou, o que o outro diz ou o que o outro me rotula é uma visão do outro e está tudo bem. Você tem o direito de olhar para a Patrícia Lousa e ter a visão que você quiser. Mas eu não tenho a obrigação de me encaixar no padrão de visão que você quer para mim. Mas para você chegar nisso, você precisa entender que o maior sabotador da vida é você mesmo. Exatamente. Ai, gente, quanta reflexão aqui. Já entramos aqui na questão da autocrítica, né? Você já mencionou aí. E como é que a autopermissão pode nos ajudar aí a reduzir essa autocrítica, essa questão do julgamento que nós fazemos de nós mesmos e até dos outros também? Se aceitando, olhando para você. Por que a Patrícia Lousa tem 1,53 m de altura, aos 50 anos de idade, tem uma barriguinha, tem uma celulitezinha? Por que o corpo não é malhado? Por que eu preciso me encaixar num padrão de beleza para poder satisfazer o outro? Por que eu preciso me encaixar num padrão de beleza para satisfazer até o companheiro que está comigo? Exatamente. Então, é você parar de se criticar, olhar para você e entender. A Patrícia Lousa tem 1,53 m de altura, mas ela é grande nos pensamentos, ela é grande nas atitudes, ela é grande na autopermissão. Ela tem um corpinho de uma mulher de 50 anos sem intervenção e não critico quem quer, porque o melhor corpo é aquele que tem uma mulher feliz dentro dele. Seja ela um pouquinho mais fofa, seja ela um pouquinho mais recheada ou não, seja ela com intervenção cirúrgica ou não. Certo. Então, é você olhar para você e entender que você é você na sua essência. E o medo, ele não é um padrão. O medo é uma coisa que você traz porque você ouviu lá de trás. Porque a sua mãe trouxe medo, seu pai traz medo, e você acha que o medo, ele é um padrão. Mas o medo é um estágio onde você quer estar. Porque quando você olha para você e você entende o porquê do seu passado e de onde você veio, e entende que o seu passado e de onde você veio ficou lá, e a sua essência é o que é o hoje, você entende que você precisa ser seu maior incentivo. É porque nós terceirizamos as nossas conquistas, as nossas vontades e os nossos sonhos, porque é muito mais fácil ser vítima do que nós sermos culpados e entender que nós somos os nossos sabotadores. Nós somos os responsáveis, né, pelas nossas escolhas, né? Agora, como a Patrícia Lousa pode nos ajudar, né, a aprender a autopermissão, né? Porque é possível a gente aprender, não é? Eu sou a pessoa mais esplêndida em autopermissão, porque eu passei a minha vida toda me sabotando, me vitimizando. E até chegar ao ponto de entender, peraí, eu passei 24 anos dentro de um casamento abusivo e eu tinha 3 filhos. Então, eu tinha que olhar naquele momento, porque a maioria das mulheres que são mães e que estão me ouvindo, elas vão entender. Nós sempre colocamos os filhos em primeiro lugar. E nunca nós. Se eu, Patrícia Lousa, não estivesse bem, como eu poderia cuidar dos meus filhos? É o contrário, né? Então, a minha primeira autopermissão foi permitir ter que sair de um relacionamento,
deixar os meus 3 filhos temporariamente correndo o risco dos julgamentos, né? Correndo o risco da interpretação errada, momentânea, pela maturidade que eles tinham naquela ocasião, Sim. e entender que eu precisava me encontrar. Eu precisava daquele momento de solitude, eu precisava daquele momento de reflexão comigo mesmo. Então, a dica que eu deixo para você aí, que quer se permitir, solitude é diferente de solidão. Então, autopermissão precisa de autoanálise, precisa de autoconhecimento. E não tem como você ter autoconhecimento se você não ter solitude. Porque a solitude é você com você mesmo. Então, se você não consegue amar a sua companhia, se você não consegue se olhar dentro de você, você não consegue se permitir ao exterior. Porque o maior problema da autopermissão é o seu interior. E agora, que questionamentos nesse momento de solitude nós podemos fazer, né, para nós mesmos, né, que podem nos ajudar a aprender, né, nos permitir ter uma vida mais esplêndida, mais plena? Eu vou trazer três ocasiões que são as mais fortes e são as que mais me trazem em consultório. O meu trabalho, eu não estou feliz no meu trabalho. Uhum. Mas por que você não está feliz no seu trabalho? Eu ganho muito pouco. Uhum. Mas por que você ganha muito pouco? Porque você se permite ganhar muito pouco. Porque o dia que você decidir que você merece mais, você vai buscar mais. Ah, eu vivo num relacionamento abusivo. Uhum. Mas por que você está nesse relacionamento abusivo? Ah, mas é porque ele é uma pessoa que ele é abusivo, mas ele é uma pessoa que, em alguns momentos, ele me trata bem. Então, você está se permitindo que o outro te trata mal. Porque a partir do momento em que você dizer, chega, eu não aceito esse tipo de tratamento mais, você está dizendo para o outro que você não está aberta a ser maltratado. Então, tudo na nossa vida, somos nós que permitimos. Se eu for lá na sua casa e fazer bagunça na sua casa, por que eu fiz bagunça na sua casa? A culpada sou eu que permiti. Porque você abriu a porta. Exatamente. Então, eu não tenho como entrar na sua casa e fazer bagunça, invadir o seu espaço sem que você me permita. Uhum. Então, assim também em todas as áreas da nossa vida. Se você hoje ganha um salário mínimo e você murmura todos os dias que o seu salário não dá para pagar as suas contas e você continua nesse emprego medíocre, é porque você tem a permissão de ganhar um salário mínimo. Porque o dia que você decidir que você merece muito mais e que você vale mais, você vai buscar outra alternativa. E como nós podemos fortalecer essa nossa essência, né, a nossa autoafirmação, autopermissão? Autopermissão. Vou voltar a falar. Sem autoconhecimento não tem autopermissão. Uhum. Quem é você, Regiane? Uhum. Quem é a Regiane de verdade? Qual é o padrão que você tem vivido? Quais as limitações que você tem vivido? Não existe autopermissão sem autoconhecimento. Se eu não me conheço, como é que eu vou me permitir algo? Não tenho como. Ou pelo menos já começar a estranhar, né, o que acontece na nossa vida, né? E aí a vida, ela te impulsiona. De que forma? Peraí, eu já passei por essa situação antes. E estou passando de novo por quê? A vida, ela é muito sábia. Você não passa de fase sem aprender a lição da fase. Então, tem pessoas que passam uma vida toda num padrão de repetição e elas se negam a enxergar, porque enxergar dói. Crescer exige o quê? Caos. Não existe crescimento fora do caos. Não existe crescimento fora do sofrimento. Ah, Patrícia, então você está dizendo para mim que sofrer é bom? Sim. Porque é através do sofrimento que você vai identificar os padrões que você precisa reconhecer e mudar e se permitir. A doença é boa. É porque olhamos para a doença como maldição. Mas quando você olha para a doença e você conversa com a sua doença dizendo para ela o que eu preciso ver que eu não estou enxergando, que você está me sinalizando. Uhum. Pessoas que têm câncer. Eu tive câncer. Enquanto eu não olhei para o meu câncer e perguntei para ele o que eu preciso ver que eu não estou enxergando, eu não consegui entender a dinâmica do passar pelaquela doença.
O primeiro momento, quando nós recebemos um diagnóstico, eu vou morrer. Você já está mandando para a sua permissão, eu vou morrer. Porque fulano teve câncer e morreu. Beltrano teve câncer e morreu. Isso é autopermissão. Então, como é que eu faço para sair do caos e me permitir mudar de vida? Autoanálise. Olha qual é o ciclo que você está repetindo. Olha qual é o padrão que você está repetindo. Ah, eu não consigo sozinha. Venha fazer parte do Centro Terapêutico Patrícia Lousa. Assim como eu e como uma série de outras pessoas. Se permita. Mas até para isso você precisa se permitir. É uma tomada de decisão, né? É tomar de decisão. Né? Exatamente. Patrícia, quero agradecer aqui a sua participação. Obrigada pelas orientações, né? É um grande aprendizado. Esses questionamentos dão, assim, uma sacudida na nossa vida, não é? E acho que esse é o grande objetivo, né, do seu trabalho, né? Fazer com que as pessoas se olhem, né? E olhar de verdade exige essa bagunça, né? A princípio. É assim, quando as pessoas me procuram, né? Elas chegam na anamnese e no meio da anamnese, porque a minha ficha de anamnese são 2 horas. Você passa por uma entrevista, né? E as pessoas às vezes até falam assim, meu Deus, eu tenho que passar por uma entrevista para fazer um acompanhamento com a senhora? Sim. Sim. Porque eu preciso saber qual é o grau de permissão que você tem para se curar. Porque até para isso, você precisa se permitir, né? E daí, quando elas, na maioria das vezes, os meus pacientes, eu sou uma terapeuta, eu falo que fora da caixa, né? Eu não digo nada que o meu paciente quer ouvir, mas eu digo tudo que traz desconforto, porque o desconforto traz reflexão, e reflexão traz transformação, porque a mudança, ela não transforma. A mudança é um estágio momentâneo a qual você pode voltar para o estágio que você estava. Agora, a transformação não, é metamorfose. Né? Não tem como regredir então, ao quando estado. um paciente ele sai inquieto e ele diz, eu não volto aqui nunca mais, eu fico feliz, porque eu consegui tirar ele da zona de conforto. E ele volta, porque ele percebe que ele precisa se permitir. Então, autopermissão é se permita enxergar o que você não enxerga. Perfeito. Obrigada pela participação. Um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Eu que tenho que agradecer. Se permita. E para você, ouvinte, você que está aí agoniado, vou dizer assim, porque eu sou goiana, né? Sim. Agoniado, sem entender o ciclo da vida. Se permita. Olha aquilo que mais te chama atenção e o que mais tem te feito procrastinar. E se autoconhece. Perfeitamente. Obrigada mais uma vez. Um grande Bom beijo dia. para você. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva com Rejane Silva. Legal demais, hein, gente?